Então, gente, foi foda gravar esse vídeo hoje. Essa semana eu fui surpreendida. Não é uma surpresa, assim, acontece, né? Uma amiga do laboratório mandou uma mensagem, na verdade ela respondeu à revisão que eu publiquei no nosso perfil fechado do laboratório, dizendo que ela não estava se identificando, né? Se isso era normal, não se identificar com o jogo. Você pode não se reconhecer no jogo, ele pode não conversar com você. Ele pode até falar coisas sobre a sua vida que estão acontecendo num nível bem menos consciente para você e por isso você não localize. Mas ele também pode simplesmente não conversar agora. Ele pode só querer que você movimente determinados valores, determinados sentimentos, determinadas ações mesmo, empenhe determinadas ações na sua vida. Às vezes é só um comando, às vezes é só olha aqui, olha para essa imagem, e isso vai surtir um efeito em você que não é agora, pode acontecer daqui a uma semana. Lá no início do laboratório, em 2019, eu lembro de uma amiga nossa que comentou que os jogos estavam acontecendo para ela, acho que não lembro se era na semana anterior ou se era na semana seguinte. Mas o objetivo aqui é ver como os jogos se manifestam. E eles não se manifestam sempre na forma de acontecimentos exteriores a nós. Às vezes eles estão acontecendo dentro da gente. E principalmente, esse é o tipo de leitura mais certeira dentro do laboratório. Então, pode acontecer do jogo não conversar mesmo com você não se identificar com ele, mas escuta o comando. Eu mesma, que criei esse projeto, estou nesse projeto desde o início, eu criei esse projeto, eu mesma vivo me surpreendendo com ele, assim, é muito impressionante. Eu segui o comando da semana passada, entreguei as mensagens e achei que as coisas estivessem acontecendo na minha vida conforme o jogo da semana passada. Eu tô me forçando a gravar esse vídeo aqui também para virar essa chave, porque eu fiquei muito presa ao jogo da semana passada. E não é exatamente uma virada, é um jogo complementar, eu diria. E aí o que rolou, assim? Eu vou ter que falar umas coisas aqui, não vou entrar em grandes detalhes, né? Mas eu vou ter que falar coisas que podem, de repente, ser gatilho para algumas pessoas. Então, te aconselho a avançar, vamos botar uns 3 minutos, tá? É o suficiente. Estamos a 4 minutos e meio. Então, quando chegar assim, 7 minutos e meio, você... Eu vim seguindo simplesmente o comando da semana passada. Entreguei a mensagem, me conectei com o que o jogo queria que a gente fizesse, né? Fazer o valor que a gente reconhece em si mesma, vencer os infernos que a gente frequenta. Mas o jogo realmente só aconteceu pra mim hoje, depois da sessão de terapia. Foi muito surpreendente, assim. Vou resumir em uma frase o que aconteceu, tá? Tem a ver com violência sexual. Eu não vou entrar em detalhes. Eu sofri uma violência sexual com 19 anos, né? Eu sofri não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas foi na rua. E eu entendi que eu entendi que eu fiz a coisa certa para não morrer. E nessa última sessão de terapia, eu não tinha entendido o que era isso, mudou completamente a minha narrativa sobre o que me aconteceu.
E essa narrativa que mudou abriu espaço para uma cura que eu que eu estava buscando antes, mas que eu não tinha caído a grande ficha para mim ainda. Então é o jogo da semana passada inteira. Eu desci ao inferno, mas não morri. E tenho motivos para me orgulhar de mim, de onde eu estou chegando, do que eu fiz, das coisas que me fizeram. Isso abre para mim uma nova perspectiva dentro da autoestima. Enfim, permite que eu seja mais generosa comigo novamente. O jogo inteiro em, 2 linhas. O jogo inteiro em 1 hora de terapia. Eu continuei processando, né? E estamos aqui fazendo a live. Então, deixa eu ver. Na semana do meu aniversário também saiu a Imperatriz, né? Que pra mim conversa muito com o meu trabalho, porque eu estudo esse matriarcado arquetípico como uma fonte de enriquecimento simbólico para a autonomia das mulheres. Mas a Imperatriz se manifestou mesmo num acontecimento na minha vida. Não tinha só a ver com o tema do meu trabalho. Eu enfrento muita resistência a aceitar o trabalho doméstico, mas eu já entendi uma série de coisas a respeito disso. Eu entendi que ser uma pessoa que contrata um serviço especializado, que é o serviço doméstico, que é um serviço digno, mas que o Brasil, pelo seu passado escravista, ele coloca isso como as pessoas não valendo nada, né? E eu tenho mulheres, minhas tias, minha mãe foi merendeira, eu tenho mulheres que na minha família que estiveram nessas posições que são muito desrespeitadas, né, em termos profissionais. E eu custei a entender que, em primeiro lugar, eu preciso de ajuda para organizar o meu caos, porque realmente eu tenho um problema, eu tenho uma tendência acumuladora, eu não deixo chegar lá naquele nível do pessoal que faz, que protagoniza essas séries aí de acumuladores, mas eu tenho essa tendência em mim. Eu preciso de ajuda e, enfim, eu tenho que entender que ser alguém que contrata serviço doméstico não é ser alguém que explora. É preciso ter uma outra postura diante disso e, enfim, eu aceitei ajuda. Eu tenho também muita dificuldade de aceitar ajuda. Eu aceitei ajuda porque, né, meu aniversário é receber pessoas. Então eu chamei uma moça que me ajudou na mudança, quando eu fiz a mudança, que é muito maravilhosa. A gente troca altas ideias, a gente dá um 2 juntas, é incrível quando ela vem. E eu pego para fazer junto com ela, e essa foi a forma que eu encontrei também de sentir menos culpa, né? De participar do processo, de entender que é uma ajuda. Naquela mesma semana, eu tinha lido uma coisa, um tweet que me incomodou muito, em que uma moça falava assim, que era pra gente não chamar de matriarcado o exemplo da nossa família, onde mulheres se matavam de trabalhar para continuar passando a mão na cabeça de homens, fazendo tudo pelos homens e tal, que isso era patriarcado puro. Eu fiquei muito incomodada. Eu considero que essa fala tá errada, mas tá certa ao mesmo tempo. Eu consigo compreender a revolta, consigo compreender a importância da gente dar nome às violências, da gente não romantizar. Eu tô nesse processo, escrevendo, produzindo sobre isso há muitos anos, né? No entanto, nós não somos as nossas violências. Nós não recebemos das nossas mulheres apenas esse legado de reprodução
desses padrões de comportamento. Nós recebemos também as descobertas, as linguagens sobreviventes que elas desenvolveram, os processos de resistência dessas mulheres dentro, né, da micropolítica, dos afetos, dentro das suas linguagens religiosas, enfim, nós herdamos essa inteligência sobrevivente. E isso também nos molda. E também permite que essas mulheres continuem de pé e não sejam apenas essas mulheres que continuam reproduzindo esses papéis e mimam os homens. Existe também beleza e força dentro delas. E nós ganhamos essas referências. Como diz a Riane Leão, nós somos o sonho das nossas ancestrais. Então eu posso falar matriarcado, quando eu me refiro à minha linhagem de mulheres, posso, porque o matriarcado vive dentro da gente. Vive dentro da gente uma força, uma resistência, uma capacidade de se reinventar, mesmo sob a condição de reféns. E o jogo desta semana é um jogo sobre sermos reféns, sobre o quanto isso nos pira, sobre o quanto isso nos impede de doar, de receber, o quanto a gente vem se identificando com a condição de vítimas. E como diz a minha psicóloga, vítima é o contrário de potente, né? Eu nem uso muito a palavra potente porque tá super na moda. E, enfim, a gente usa tanto, né, que chega um ponto que a gente começa a ficar... Não, peraí, essa palavra tá circulando demais. Vamos dar uma maneirada aí. Mas, na verdade, foda-se, né? A gente é ali pra falar as coisas. Os caras falam atrocidades e não precisam ficar se repensando, né? Ninguém cobra deles, imagina. Vítima é o contrário de potente, porque a vítima ela precisa ser sempre resgatada. Ela está de pés e mãos atados. Ela não pode agir por si. Ela sente que não pode agir por si, na verdade. Mas ela pode. A gente não precisa ficar agindo sob a marca da vítima em nós. Então, mesmo que você tenha dificuldade de entender, só escuta essas mensagens, deixa elas surtirem efeito em você, deixa elas reverberarem e curarem aquilo que você precisa trabalhar. Eu tô aqui com todo o amor do mundo. E o momento em que eu jogo para alguém, ou que eu apresento um jogo coletivo, para mim é um dos máximos exercícios de amor na minha vida. É quando eu realmente entendo que eu posso ser a minha dimensão mais avançada, mais elevada, mais amiga, mais humana no sentido belo da coisa, né? Então eu não tô aqui pra dizer nada que vai te fuder. Eu tô aqui pra gente aprofundar um tipo de conversa que as mulheres, principalmente, vêm tendo entre si. É a maior parte do meu público, né? É uma pena que os homens só curtam as minhas fotos com decote. E se interessem pouco, não apenas pelo que eu tô dizendo, pelo que tantas mulheres estão conversando entre si. Parece que a gente está dando saltos, a gente está dando piruetas evolutivas, enquanto eles continuam na mesma, falando os mesmos temas, sem se aprofundar em si mesmos, sem se entender psiquicamente, sem se, sabe? Sem mergulhar nas sombras deles. Que bênção, né? Um homem que vai procurar terapia,
não como colo, mas como autoconhecimento de fato, embora o colo faça parte. Então é isso. O jogo da semana passada quis nos dizer que sobrevivemos aos nossos infernos. A gente não morre, não. Uma hora todo mundo vai. Porém, nós que estamos aqui como sobreviventes, precisamos nos orgulhar das linguagens de sobrevivência que vimos compartilhando, que vimos fortalecendo, para que fiquem como garrafas ao mar, como correntes para a humanidade. E, enfim, a gente tem que se apropriar disso, entender que nós não somos apenas sobreviventes. Nós estamos aqui para viver, para ir além da mera sobrevivência, para fazer algo maior das nossas vidas, né? Porque somos os sonhos das nossas ancestrais. E aí o jogo desta semana está uma merda. Tá feio, tá muito feio. Sempre tá tudo muito feio, desde que o mundo é mundo. Então, para que existem as cartas boas no tarô que a gente persegue? Boas, né? Entre aspas. Todo mundo quer tirar um 10 de copas. Todo mundo quer tirar arcano da estrela. Eu participo de alguns grupos de estudos de tarô. Às vezes é uma tortura, às vezes é excelente para o meu trabalho, para uma pessoa que vive o tarô, que pensa o tarô. Mas às vezes é uma tortura, né? Porque assim, é um festival de pessoas que ainda não entenderam para que é o oráculo. Não entenderam a profundidade de diálogo que ele fornece. As pessoas só querem saber o que vai acontecer. Elas se esquecem de que a vida delas está aqui, ó. Mesmo que não seja possível fazer tudo o que você queira fazer, nunca vai ser. A menos que você seja a Anitta. Mas dá pra você se curar, se conhecer, entender, né, qual é o mapa do teu inferno, mas também construir o mapa do teu paraíso. Dá para você minimamente se ajudar com a ferramenta do tarô, dos oráculos, a construir isso. Mas não dá para chegar lá sem terapia. Tem que. Todo mundo deveria fazer. Então é um jogo que ele é um desdobramento do jogo da semana passada. Ele continua o diálogo como se dissesse o seguinte: já entendeu isso aqui? Já entendeu que a gente desce ao inferno, mas não morre? Precisa se orgulhar disso, precisa virar uma chave em termos de autoestima, se acolher, ascender de classe social internamente, sair das próprias misérias interiores e oferecer uma vida um pouco mais acolhedora, mais generosa, né, consigo. A gente pega essa informação e a gente transforma numa outra, vem um outro papo, que é do lado desse aí. Quando a gente fala sobre infernos, quando a gente fala sobre queda livre no sentido afetivo da coisa, né, ficar na merda, a gente está falando de copas, né? Mas isso é vizinho às situações de perdas financeiras da natureza ouros. Ouros é o naipe da vida material. Na verdade, ele é o naipe do elemento terra, da mãe terra, em tudo que ela nos oferece para que a gente continue vivo, da nossa relação com ela,
a capacidade de plantar e colher, a capacidade de extrair dela a nossa sobrevivência, ou de transformar a natureza, produzindo coisas, tanto que o herói de copas, de ouros, é um construtor, um marceneiro, um arquiteto. Ele é um cara que bota a mão no elemento terra e transforma em alguma outra coisa. E assim ele faz algumas das suas construções são suntuosas. São atribuídas a esse arquiteto, né, ateniense, algumas das grandes construções que enfim, alguns dos grandes monumentos de Creta, né? E aí Dédalo, ele tá aparecendo pra caramba. Ele apareceu 2 vezes na semana passada. E nesta agora ele tá dizendo pra gente o seguinte: o tal paraíso, o lugar que você busca em termos de realização afetiva, aquilo que você quer realizar da sua vida, e abrir espaço também para os encontros, para a renovação dos encontros, para os acordos, né, para os inícios e reinícios afetivos. Você só abre espaço para isso, para esse paraíso aí, para essas cartas felizes, se você olhar agora para as tuas misérias, para o quanto as tuas misérias, o quanto você se deixar na merda, inclusive financeiramente, tem a ver com os seus infernos, as suas misérias no nível afetivo. É quase onde copas e ouros têm uma determinada interseção, mas eles, na verdade, esses naipes, eles têm algumas interseções. Eles também são muito parecidos em termos de paraísos que nos oferecem. Mas o que se desdobra da semana passada é isso aí. Vamos olhar para onde nascem as nossas misérias interiores. É um jogo feio, pode se manifestar na forma de acontecimentos muito feios. Eu também fico exausta por ter que ficar lendo as notícias para poder fazer o Arcano News, né? E aí, porra, é cada solavanco que eu tomo, assim, que eu preciso parar, respirar, tomar um chazinho da Herbarium, que a Herbarium me deu de presente. Ganhei 8 chás naquela caixinha maravilhosa. Não é publi, tá? Uma vez eu tava me sentindo muito pobre aqui dentro da minha casa. Eu tava trabalhando e alguma coisa travou financeiramente, assim, que eu passei uns dias de sufoco. Eu tava me sentindo um lixo. Eu não tava com condições de cozinhar pra mim. Tinha pouca coisa pra fazer em casa. Tinha que fazer compras, tava esperando o dinheiro cair. Isso porque eu mesma acabei dando um nó no meu trabalho, né? Alguns fatores aí, não pela falta de procura, eu tô trabalhando pra caramba, a procura é grande, só tem a agradecer. Mas achei que eu tava sentindo de repente um impacto naqueles dias, do fato da situação tá muito difícil para todas as pessoas, né? Óbvio. Tinha outros elementos também, mas, enfim, tava na merda. E aí, eu tava com muito desespero de comer uma coisa doce. Falei, cara, eu não posso pedir uma parada doce pra comer. Era tarde da noite. E aí eu fui lá e vi a caixa de chás da Herbarium.
Eu ganhei um mimo deles por conta de uma querida, uma cliente de jogo que se tornou uma amiga, né? Que trabalha lá dentro e indicou algumas pessoas para receberem esse presente e tal. Então já é o segundo ano que eles me mandam. Eu tava me sentindo muito na merda e vi aquela caixa de chás, assim, eu falei, caralho, tem 8 tipos de chás desta marca aqui. E eu tô me sentindo pobre porque não consigo comprar, sei lá, uma pizza doce, um temaki, sei lá. Eu tenho mel, cara. Mel é ouro. Mel é da Oxum. Eu vou tomar um chá com mel. E eu tomei e aquilo virou uma chave dentro de mim. Essa chave, eu lembro que ela virou depois de um jogo. Naquele dia eu tinha feito um jogo pra mim mesmo, onde saiu a última carta que saiu na semana passada. O 6 de ouros, que é quando o mendigo e o rei dentro de nós se encontram. Então essa virada de chave, onde a gente olha bem ao nosso redor e vê que a gente tem riquezas. A gente tem motivos para agradecer as coisas que a gente já tem. A gente não tem que entrar numa onda de porque a gente não está conseguindo comprar algo, resolver algo, de que o que a gente já tem e nos segura não tem importância. A gente entra numa onda de miserificar tudo porque está se sentindo um lixo. Isso está muito errado. Então, onde a fertilidade para de circular, a vida, que é a mesma fonte da prosperidade, porque prosperidade é uma nuance da fertilidade vida, onde isso para de circular, onde isso emperra, a gente toma aquele baque, né? E se sente pobre, se sente não valendo, não merecendo, não digno, não à altura de. Já falei pra vocês também que é isso, eu tenho essa tendência, por exemplo, de me bagunçar. Eu sou muito criativa, né? Então, é muito fácil, eu crio caos. Eu mexo a casa toda, eu reviro tudo, eu tiro tudo do lugar. Eu tenho muitos papéis, eu tenho muitos caderninhos, eu produzo muita coisa, inclusive muita bagunça. Então, eu estava vendo, né, uma pesquisa associando, porque assim, parece óbvio, mas pesquisado, né? De que essas pessoas com tendência à bagunça são pessoas que têm uma criatividade muito sem freio, né? E aí essa tendência a criar esse caos também vem de um outro lugar em mim, que é essa... Nossa, meia hora já de live, ainda nem falei das cartas. Essa tendência é também de tornar o lugar que eu moro mais precário, né? Não ser merecedora do aluguel que eu tô pagando, da minha casa, do meu canto, de ter o meu canto na palma da minha mão. Meu canto tem que ser desgovernado, tem que... Então, de muitas maneiras, a gente cria, a gente fica chafurdando ali nas nossas pobrezas, nas nossas misérias, andando em círculos ali. E aí vem esses jogos assim, dizendo, cara, não precisa ficar aí não, bicho. Tem outros lugares pra você frequentar. Tem outros lugares em você pra você ir. Vá. Então eu tô aqui pra dizer isso. Então, vamos à interpretação das cartas. E eu vou tentar resumir, tá? No sim, a gente tem Dédalo, o cara sobre o qual eu falei na semana passada, que saiu em 2 cartas. Ele sai neste jogo também em 2 cartas. No sim, ele tá aqui momentos antes do crime.
Ele é o cara que estava começando a ganhar muito dinheiro, começando a ficar famoso como arquiteto, por todas as coisas que ele construía e tal. Todo mundo estava querendo o serviço dele, ele estava viralizando. E aí a irmã dele pediu para ele começar a ensinar o filho dela, o sobrinho. Só que o menino se sobressai muito. O jovem aprendiz simplesmente começa a viralizar e o Dédalo começa a ficar puto. Porra, tá roubando meus likes, tá roubando meus views. Então ele se deixa contaminar de raiva, de ciúme, de despeito, de inveja, de ódio, de os piores sentimentos, que são misérias íntimas. E ele, como é um cara que materializa coisas, ele é um herói do naipe de terra, de ouros, ele manifesta o seu próprio inferno. Ele realiza seu próprio inferno. Ele comete um crime, ele mata o garoto. E toda a vida dele, tudo que ele está construindo vem abaixo. Tudo desmorona. Desmorona na carta seguinte. Na carta seguinte ele está lidando com as consequências disso. Ele teve que sair da cidade dele, que é Atenas, para não ser linchado. E ficou um tempo em situação de rua. Até que aconteceu a situação da última carta que a gente viu, referente ao jogo da semana passada. Eu coloquei, elas estão aí frescas ainda, nos stories. Essa carta que antecede essa aqui, né, ou seja, a última do jogo anterior, essa aqui é a primeira desse atual, ela tá falando o seguinte: é isso, entendeu? Que você precisa se perdoar, entendeu? Que você precisa se refazer. Então vamos olhar para onde você ainda insiste em continuar pobre, mesquinho, egoísta, apegado, onde você não consegue manifestar sua natureza doadora, porque sente que não tem. O que levou a Dédalo a cometer esse crime? Inveja simplesmente? Será que não existe nenhuma outra situação anterior? Essa carta já saiu muito esse ano. Já falei sobre ela para vocês muitas vezes. E eu já contei para vocês que eu acho, né, que o lance dele matar o sobrinho, por que o mito é desse jeito? Em primeiro lugar, porque é o menino, ele está refletindo para ele o menino dentro dele, né? Em segundo lugar, é o filho da irmã, que ele sente que está recebendo todos os holofotes e ele não. De alguma forma ele revive a rejeição, o sentimento de ameaça, tem o seu reino ameaçado. Então é das nossas fragilidades que vem essa defesa extrema, que nos conduz a rompantes de ciúme, de inveja. Na inveja, eu quero que o outro não tenha. Eu não pego a informação de que, eu também quero ter aquilo e me autorizo a ter, não. Eu não pego a admiração e transformo aquilo em algo de que eu também sou capaz. Na inveja, eu quero que o outro não tenha. Enquanto o outro tem, aquilo me incomoda. E aí eu perco uma grande oportunidade de conversar comigo, da minha miséria íntima, me contar alguma coisa sobre o meu desejo. Não é? O 4 de ouros é ele atrás do sobrinho, agarrado ao seu próprio dinheiro, as 4 moedas douradas. Ele tá rico, mas ele não consegue enxergar que ele tá rico.
Ele só consegue enxergar que o menino está começando a ter e não quer que ele tenha. E aí ele vai lá e desvive o garoto. No não, a gente tem o 5 de paus. O 5 de paus também é uma carta problemática do naipe de paus. O nosso herói que vai em busca do velocino de ouro, do tosão de ouro, da lã dourada do carneiro de Zeus, que inspira todas as pessoas, que concede o fogo das grandes ideias, os inícios, a coragem para seguirmos em frente. Ele foi em busca dessa relíquia numa ilha. Quando ele chega lá, assim, ele se preparou todo para ir. Ele construiu um barco, ele chamou os amigos e ele foi para Coab curtir a galera dele. Ele, quando chega lá na ilha, aquilo que ele foi buscar está sendo guardado por um guarda-volumes que na real é um dragão. Vocês lembram do guarda-volumes do supermercado? Nem sei se existe, acho que não existe mais, né? Caraca, eu lembro sempre de ir ao mercado com a minha avó e minha avó falar, bota lá a nossa bolsa no guarda-volumes. Eu ia lá, botava a bolsa. Lembrança de vovó. Não que eu amasse ir ao supermercado com ela, porém. O 5 de paus é o momento em que você saiu do lugar para ir lá buscar uma coisa que você quer, ou você é isso. Ele foi lá botar a mão na ideia, na grande ideia, no troféu, na relíquia. Ele se mexeu e foi. Só que ele foi de uma maneira mais decidida e quando ele chegou lá, ele viu que não era bem o que ele estava pensando. Chegou um desafio para o qual ele estava completamente despreparado. Ele só conseguiu vencer esse dragão com a ajuda de uma moça, que é a filha do rei dessa ilha, que é uma bruxa, e que deu match com ele no Tinder. Lá de Iolcos. Não, Cólquida. E aí eles começaram, né, a se pegar e tal. E quando ele chegou lá, né, então vamos lá pegar a relíquia. Troquei ideia com a mina aqui e tal, vamos lá. Ela é filha do rei da ilha, ela vai me ajudar. Quando a gente chegar lá, tal, dragão. Ela é uma super bruxa, ela ajudou ele, jogou uma magia lá, que ele conseguiu vencer o dragão. Esse dragão aqui é o dragão da imaginação. Ele sempre me faz lembrar de um ex meu, que eu já devo ter contado aqui pra vocês algumas vezes, que é o tal cara que tinha mais 5 mulheres ao mesmo tempo, resolveu me contar isso um belo dia, porque viu que a gente estava começando a ficar sério, essa expressão que o Twitter zoa, né? Como se não houvesse amanhã, o tal do ficar sério. E ele resolveu me contar que ele tinha várias mulheres ao mesmo tempo. E aí a gente discutiu muitas vezes posteriormente, assim, tava com muita raiva dele, e ele falou pra mim, cara, eu tô do teu lado contra o dragão. E depois ele falou também que eu tinha que gostar dele porque ele votava no Freixo. E aí ele falou, eu falei, que dragão, maluco? O que tu tá falando, cara? O dragão da maldade. Então, o nosso herói aqui, ele está combatendo o dragão da imaginação. Ele está indo colocar uma ideia em prática. Ou ele está indo lá partir para realizar as coisas, botando a mão na massa. Porque ele é um herói do elemento fogo, um herói do naipe de paus. E a jornada de paus é uma jornada da imaginação. Da gente ser capaz de realizar coisas, ser um pouco Deus.
a partir daquilo que a gente imagina. Então ele sai com esse espírito corajoso, aventureiro, indo buscar uma relíquia. E quando ele vai lá mesmo, a hora do vamos ver, ele se dá conta de que aquilo que ele foi buscar tem um desafio que não bate com nada do que ele estava esperando. Ele precisa desmitificar a sua própria percepção das coisas. Ele precisa lidar com a ideia como a ideia é fora dele, na realidade. Só que essa carta está no não. Isso não está acontecendo. A gente não está combatendo as nossas ilusões, os excessos da nossa imaginação, que tornam aquilo que a gente quer realizar inviável para a gente, porque a gente fica pirando, fritando em como a coisa vai ser, a gente fica imaginando, a gente fica fantasiando, se iludindo. E não vai lá conferir se é isso mesmo. E nunca é. Sempre vai ser diferente, em algum nível. Para melhor ou para pior. Mas sempre as coisas postas fora de nós, elas vão ter um desdobramento diferente do que a gente tinha idealizado. Isso é óbvio. Então, esse herói sai no não dizendo que nós não estamos combatendo as nossas ilusões. O celular morreu no meio do processo. Mas eu dizia que esse herói do não está dizendo no não que nós não estamos indo lá combater as nossas ilusões, botar as ideias em prática. A gente não está combatendo as nossas fantasias, naquilo que a gente está se propondo a fazer. A gente não está saindo das ilusões, indo lá viver, lidar com a coisa de fato, numa dimensão mais prática, com as ideias, com os sentimentos. Não está partindo para a ação, não está desmitificando. Oh, meu filho, você veio participar, meu amor? Vamos para o porquê. O porquê é a vítima em nós. É a vítima em nós, é a vítima interior, mas também essa tortura que a gente vive coletivamente. Ele é o criador da humanidade para os gregos, o Papi. O Papi grego se chama Prometeu. E o mito que ele encena no tarô mitológico, no arcano do enforcado, é o mito de Prometeu acorrentado, que é esse aqui, ó. É o mártir. É a sofrência existencial. É aquele que está refém. O criador da humanidade nessa posição está refém. Ele está refém porque Zeus ficou puto, porque ele começou a dar muito conhecimento para os seres humaninhos. Ele criou os seres humaninhos dele, na verdade é uma criação dele com Atena. Eles são os pais da humanidade. Então Prometeu, que é um titã que convivia bem com a geração de Zeus no Olimpo, porque até então não havia criado grandes problemas. Então Zeus deixou de boa Prometeu e o irmão dele ali como titãs. Ok, vamos conviver aqui de boa. Porém, Prometeu criou a humanidade e começou a entregar muitas ferramentas para a humanidade. A cultura, né? E ele pegou o fogo dos deuses e entregou para a humanidade. Entregou um pouco para a humanidade. Zeus ficou furioso com isso. Aprisionou Prometeu no alto de um morro, de um rochedo, e torturou Prometeu de uma maneira sofisticada. O fígado humano se recria, né? O fígado se recria. Na verdade é um fígado titânico.
Então, Zeus mandou que uma águia, todos os dias, bicasse ele e devorasse uma parte do fígado dele, que se regeneraria de uma maneira incomum, porque ele é um titã, né? Então, no dia seguinte, a águia volta e bica mais do fígado dele. E essa tortura durou, acho que 30 anos. Durante todo esse tempo, eu vim a saber que Prometeu xingou Zeus. Prometeu não encarou tão de boa assim a sua tortura. Como é diferente, né, nesse aspecto da própria figura do enforcado. O enforcado no tarô, na verdade, ele é um pendurado. Ele é pendurado pelo pé. É um homem que aparece, geralmente a representação é de um homem pendurado pelo pé em uma árvore, que na verdade tem a ver... Ele vai encontrar correlações em várias culturas. Até na mitologia iorubá existe correlação com o mito de... com o arcano do enforcado, né? Com esses mitos de martírio, de sofrimento. Mas a figura clássica, assim, aquela que é mais fácil a gente relacionar ao enforcado, ela tá na mitologia nórdica. É um mito de Odin, que se pendurou na árvore da vida, né? Se pendurou pelo pé, viu toda a sua criação, todos os mundos de uma posição contrária, né, do avesso. E ele chorou, ele sofreu muito com tudo que ele viu. E das suas lágrimas foram criadas as runas, o alfabeto nórdico, que é um oráculo, é um alfabeto sagrado. Prometeu aqui, na posição do enforcado, ele se difere do enforcado porque o enforcado tem essa representação de ser um cara que está ali há tanto tempo pendurado pelo pé que ele já atingiu uma certa resignação quanto à sua condição. Ele conseguiu encontrar dentro daquela posição absolutamente desconfortável alguma sabedoria. E nesse sentido eu vou entender que quando Prometeu passa esses 30 anos xingando Zeus, isso não vai ficar assim. Entreguei, tem o meu fogo mesmo, o fogo é meu também, foda-se. O fogo é meu também, eu dou pra quem eu quiser. Meus seres humaninhos. Mas um dia, ele xingou Zeus e disse o seguinte: não adianta, porque eles vão te destronar. Eles vão tomar o teu poder, seu filho do carilho. Zeus, então, nesse momento, ficou que não passava uma agulha e disse: tá, vou ter que soltar esse maluco. E aí, o mito é narrado de maneiras diferentes, mas no fim, o herói Heracles vai lá, dá uma flechada, né, belíssimo representando Oxóssi nesse momento, dá uma flechada nessa ave de rapina e liberta Prometeu. Prometeu era imortal, né? Então esse sofrimento ele não acabava nunca, ele não morria. A ideia era essa, esse sofrimento prolongado. O sofrimento prolongado ele também traz uma sabedoria. No caso de Prometeu, não é essa sabedoria da profunda resignação diante das intempéries da vida. É uma sabedoria da resistência, porque ele passa 30 anos xingando Zeus. O enforcado, portanto, ele representa posições onde a gente se sente não podendo agir, tendo que simplesmente aceitar que as coisas são assim. Só que ele é a razão do jogo.
Ele está dizendo que o jogo está acontecendo por causa disso. Ele está mandando a gente olhar para esse ponto das nossas misérias íntimas, que se manifestam sobretudo no não avanço material, momento em que a gente trava, que a gente é apegado, em que a gente tem ciúme, inveja, raiva, despeito, ódio, se sente pobre, se sente miserável, não merecedor, se incomoda porque o outro tem. A gente não consegue se conectar com a nossa natureza doadora. Isso é o sim da semana, porque a vítima em nós está aqui, numa posição em que ela não tem nada. Está imóvel, nada pode fazer por si. Só xinga. Xinga muito no Twitter. Puta falta de sacanagem. Pra gente vencer, né, quebrar determinadas ilusões, porque isso não está acontecendo. Não estamos combatendo as ilusões, indo lá fazer o que a gente tem que fazer. Não estamos confrontando as nossas fantasias, indo ver como as coisas funcionam na prática. Não estamos nos encorajando de avançar. Para que a gente possa vencer essas ilusões e decifrar alguma coisa a respeito desse nosso lado tão pobre, que antes, na semana passada, né, antes da gente ter acesso a esse jogo aqui, o nosso lado rico, belo, próspero, que pode se perdoar, que pode regenerar, ele foi a gente foi tão bombardeado com imagens disso, na contramão dos infernos, né? Eu bombardeei, pelo menos vocês, de imagens. Por favor, vejam o Arcano News, promovam, divulguem, porque tô lá toda hora catando notícia e pirando nas notícias para poder produzir um conteúdo maneiro e com ferramentas legais também, cada vez mais. Então, eu bombardeei vocês com imagens dessas cartas de riqueza, de regeneração, de perdão da semana passada, de autoestima, de alto valor, de orgulho, podermos nos orgulhar de nós. E aí a gente toma um soco na cara essa semana do 4 de ouros. É uma carta que a gente está ali na beira do produzir a perda financeira. Você está certo de que você não tem. Você deixou o sentimento de que você não tem ficar muito forte em você. Você vai produzir perdas materiais. Então você está ali na beirinha daquilo e o jogo está te dando um alerta. Olha, vamos recuar daí, temos que curar isso. Sai daí. Porque ir por esse caminho aí vai fazer você produzir escassez. Você manifestar escassez. Vamos olhar para essa vítima aqui, que é aquela que acha que está tão vitimada, está tão sofrida, que só consegue enxergar o que ela não tem. Imagens de dor e sofrimento. Vamos olhar para ela aqui e vamos ver quais são as ilusões que ela não está querendo encarar. O que a gente não está conseguindo? Ir lá se permitir, sabe, desmitificar. Ir lá viver, ir lá conferir na prática como é, quais são as ilusões que a gente não está combatendo, as fantasias que a gente não está domando e que estão mantendo a gente no mesmo lugar. O Arcano do Louco saiu no topo do jogo. E ele ao mesmo tempo em que é uma libertação, ele também traz situações de desgoverno. As coisas podem ficar um pouco caóticas mesmo por esses dias. A gente pode burlar as regras e... hoje eu vou extravasar, hoje eu vou fazer não sei o quê. O Arcano do Louco, quando aparece essa semana, a gente vai ter que dar um espaço para ele, porque senão ele vai nos consumir. Ele vai fazer merda. Porque ele é o seu lado que vai fazer merda. É o seu lado que existe para a merda. É o faz merdinha da estrela em você.
Então tem que dar um espaço para ele, tem que dar um espaço para extravasar, para descansar, para nutrir o louco mesmo, para festejar. Tem que desanuviar em algum momento, tá? Mas a gente tem que prestar atenção para ele também não ficar dominando o jogo, para ele não nos conduzir a um caos, ao desgoverno, à inconsequência, à irresponsabilidade. A gente tem que tomar cuidado com isso. O louco, ele é o arcano 0 ou o arcano 22 do tarô. Ele está ou no início da jornada ou no final, porque ele é o próprio viajante. Ele é o próprio cara que percorre a jornada do tarô, né? No topo do jogo, ele pode representar uma libertação aqui, que precisa acontecer dessa vítima, do modo como ela vem se colocando, né? E que vem cada vez mais reafirmando nossas misérias interiores e não deixando a gente combater as ilusões. Então ele pode representar aqui que alguma libertação nesse sentido vai rolar. Alguma ficha vai cair, a gente vai entender alguma coisa, a gente vai se soltar de alguma amarra. Pode ser que a gente precise se soltar de um determinado caminho ou de uma determinada narrativa que já deu. Se perceber fora daquilo, entender, cara, eu não sou mais isso. Essa pele eu já troquei, foda-se. O louco pode ser isso, tá? Mas é isso, temos que tomar cuidado com as nossas inconsequências. Em especial, a gente pode tomar umas lambadas por conta delas, por esses dias, porque esse jogo é um jogo pesado. De qualquer maneira, se o louco tá dando sinal, é porque alguma libertação tem que acontecer. Às vezes você liberta no lado que não é o lado que é. Às vezes você chuta o balde onde não é pra ser. Mas alguma amarra tem que ser solta. Eu acho que a gente tem a possibilidade de se libertar de um ciclo aqui de reafirmação dessas misérias íntimas, dessa condição de vítimas e da nossa dificuldade de combater as ilusões e ir lá viver o que a gente tem para viver. Sabe por que eu acho que é uma libertação que acontece? Eu não achava isso no início da semana, tá? Até uma amiga minha falou sobre essa possibilidade do louco significar isso, porque, enfim, ela é a minha designer, então ela viu o jogo antes de todo mundo, né? E eu falei, não, eu acho que ele significa uma inconsequência, porque esse jogo pode estar parecendo que a gente vai ser punido pelas nossas inconsequências. O louco pode significar, pode falar sobre pessoas perdidas. O louco, no mesmo contexto que o enforcado, ele pode significar pessoas que estão sendo feitas, né, de reféns, pessoas sequestradas. A gente tem aí um indigenista e um jornalista, não é? Que estão desaparecidos. E, enfim, eu pensei muito nesse jogo da semana, porque foi a primeira. Teve também o lance dos testes, né, dos bombardeios entre as Coreias e tal, Estados Unidos. Enfim, é um jogo denso, é um jogo pesado, ele pode trazer fatos pesados, mas principalmente ele é um jogo que espera que alguma cura aconteça, que alguma ferida seja salgada, vamos abrir espaço para alguma cura, alguma libertação acontecer. Cuidado com o movimento louco, porque ele também sai desgovernando tudo, mas me parece que é um romper com um caminho antigo, uma narrativa de vítima, que é uma narrativa que tem que ficar no passado, que está respondendo pelas nossas dificuldades materiais, pela nossa dificuldade de acreditar no nosso destino e ir lá fazer. Eu digo que a tendência é que o louco, né, represente uma certa libertação, embora ele possa trazer alguns processos caóticos também. A gente pode se sentir meio maluco, ou meio adolescente, meio irresponsável, meio perdido essa semana. Mas o objetivo é que a gente seja conduzido a isso aqui. Essas duas cartas eu tirei a título de complemento. Eu fiquei muito chocada quando eu vi esse jogo aqui, depois de um jogo com imagens tão prósperas quanto foi o da semana passada. Então não me conformei, tirei duas cartas a título de complemento. E elas são o 3 de copas e o 10 de ouros. O 3 de copas é a menina Psique no momento em que ela está se casando com Eros.
Ela tá se casando de olhos fechados, ela não sabe quem é o cara. Mas ela tá feliz. Isso que importa. Pelo menos para essa carta é isso que importa. Ela está firmando um compromisso. O 3 de Copas é uma carta que pode falar sobre situações envolvendo 3 pessoas. Não triângulos afetivos, pode ser acordos, reuniões, né, encontros. Mas o 3 de Copas é uma carta boa, benéfica, é uma carta fértil, é uma carta do naipe de copas, onde uma união está acontecendo. Eles estão fechando um acordo, eles estão se encontrando, eles estão se unindo. Então, parcerias importantes podem acontecer quando essa carta sai, situações de você ter encontros especiais com determinadas pessoas, ficar com alguém, iniciar relações, notícia de casamento, de gravidez, firmar contratos, tipo de casa, né, iniciar, estar nessa situação de recém-casado consigo. Principalmente ajuda pode aparecer. Terceiros podem nos ajudar, podem trazer socorros. E aí essa carta saiu do lado do 10 de ouros, e é para lá que todo mundo quer se encaminhar. E aí conecta o jogo da semana passada no 9. Então, pra gente chegar aqui, para fazer o salto do 9 para cá, tem que olhar para esse inferninho aqui. Tem que se libertar dele. Tem que largar o foda-se para ele e dizer, tenho direito a uma nova pele, a um novo caminho, a uma nova vida. Não preciso mais ficar refém na condição da minha vítima interior. Posso acolhê-la, tenho riqueza suficientemente em mim para acolhê-la. O jogo da semana passada te mostrou que você tem. Se você não viu, volta lá, volte 2 casas e seja bombardeado por aquelas imagens de novo. Então, depois do 3 de copas, saiu o 10 de ouros. E o 10 de ouros é o nosso Golden Dédalo. Depois de se tornar Good Dédalo, se tornando este super pai de família aqui, com a sua companheira, seu filhinho pequeno, seu filho mais velho Ícaro aqui brincando com o cavalinho que ele fabricou. Olha que lindo. Super final de jornada. As cartas 10 são finais da jornada de cada um dos heróis. E no final dessa jornada, embora esse não seja o fim da vida de Dédalo, né? Tem outros capítulos depois, tem uma outra novela. Tem outra, igual Malhação, a vida de Dédalo. Mas aqui, ele encerra um naipe de ouros feliz. Ele pode descansar porque ele entregou a sua obra para o mundo. Ele se tornou de novo esse arquiteto super reconhecido. Só que ele foi mais longe do que na primeira etapa da sua história, antes dele perder tudo. Ele conseguiu entrar para a história. Ele conseguiu construir monumentos que marcaram a história da humanidade. Redundante, né? Monumento. Marcar a história da humanidade. O 10 de ouros é uma carta onde você finalmente entrega a sua obra para o mundo de maneira que agora ela pode percorrer o seu próprio caminho. Então todo mundo aí que está trabalhando com alguma coisa, né, vem produzindo alguma coisa e tal, esse é o passo que representa a entrega. Entreguei. Agora eu vou curtir o fato de que a minha obra circula no mundo sozinha, dei o sopro da vida. O 10 de ouros é um super final feliz para a jornada material de Dédalo. E assim ele se conecta ao jogo da semana passada, só que tem essas pedras aqui no caminho para a gente olhar para elas. É possível que venham pessoas nos ajudar, pessoas caminhar conosco, para que a gente possa chegar a esse passo aqui, esse nível de realização.
Pode ser que a gente viva, ao curar esses temas do jogo da base, a gente viva algum tipo de reencontro consigo, voltar a se casar consigo, né? Se reconciliar consigo, para conseguir assumir que tem direito a esse nível de realização aqui. Pode ser que apareçam os nossos primeiros companheiros para a gente concluir essa jornada, para a gente realizar coisas. Pode ser que apareça um amor essa semana. Temos direito a esse 10 de ouros aqui. Esse jogo não rompe com o jogo da semana passada. Ele só fala que pra gente avançar, a gente tem que parar de continuar sob os nossos infernos, mesmo quando a gente não está sob eles. Eles têm que parar de nos determinar. Só existe um caminho, que é o caminho da evolução. Temos que honrar todas as ferramentas que temos para a nossa evolução. Somos o sonho das nossas ancestrais. Ótima semana pra gente.